eu ainda preciso falar com você sobre esse poder das pontas, certo? Faz parte desse estudo de eletrização, de distribuição de cargas. Então, vocês vão imaginar dois objetos. Um objeto, como esse que eu desenhei aqui, ele é um objeto que ele não tem ponta nenhuma, né? Então, como ele não tem ponta, se ele for eletrizado, vamos imaginar que ele se eletrize negativamente. Aí vamos imaginar também que ele tivesse formado que ele tivesse sido atritado, então ele ficou lá com excesso de elétrons. Pensa no seguinte: esses elétrons que eu acabei de desenhar, o que acontece com eles? Vai acontecer isso daqui, ó. Negativo repele negativo, né? A gente já comentou isso. Olha, essas cargas todas vão se repelir e elas vão ficar distribuídas na casquinha externa do objeto. Na casca externa do objeto. Isso, então, significa que no interior do objeto, olha, a parte interna do objeto, nós temos, então, uma região que fica com carga nula, lá no centro do objeto. Todo objeto, então, que não tem pontas, eu espero que vocês entendam que esses objetos que não têm pontas, que as cargas se distribuem sempre na periferia. Nós temos distribuição das cargas na periferia do objeto. Isso também a gente costuma chamar de blindagem. Vocês podem, se quiserem, procurar blindagem eletrostática. Essa blindagem eletrostática, então, seria o seguinte: imaginem que caia um raio em cima de um carro. Se cair um raio em cima de um carro, as cargas elas nunca vão para dentro, ou não vão atingir o motorista, elas ficam distribuídas aonde? Na periferia do carro. Vocês vão falar, Eliana, mas o carro tem pneu e o pneu é isolante. Nada a ver. As cargas ficarão distribuídas no lado de fora do carro, dentro o condutor não sofre nada. Agora, ele não pode cair um raio no carro e sair imediatamente, porque se ele sair imediatamente, o que pode acontecer é ele tocar na parte de fora do casco do carro e aí a carga vai passar para ele, certo? Agora, se ele parar com esse carro, encostar a lataria num meio-fio, ou encostar num poste, ou encostar em algum lugar, essas cargas passam rapidinho para outro lugar, certo? E a pessoa não sofre nada, nada, nada. Enquanto ela estiver dentro do carro, ela está protegida. Dentro de uma casa, ela está protegida por conta desse fenômeno, ó, blindagem eletrostática. As cargas se distribuem sempre em volta. Por esse motivo também que quando cai um raio, por exemplo, numa piscina ou no oceano, as cargas vão ficar onde, turminha? As cargas vão ficar, tá lá o mar, o oceano. As cargas, e aqui tá o fundo do oceano, fundo, ó, fundo, e aqui está a superfície. As cargas vão se distribuir sempre lá na superfície. Não tem carga elétrica no interior, não. Dentro da água não vai ter nada. Por isso que o peixe não morre eletrocutado, quem está mergulhando não morre eletrocutado, as cargas ficam só na superfície, correto? Agora vamos pensar no seguinte: esse corpo que eu desenhei, esse outro que eu desenhei aqui, ó, tá feio que dói, mas não tem importância. A gente tem um objeto aqui que ele tem o quê? Ponta. Eu chamei essa apresentação de poder das pontas. Eu queria explicar o seguinte para vocês.
Se eu tiver cargas em excesso, vamos imaginar de novo as negativas. Eu tenho negativas, cargas negativas, que eu já falei para vocês, que elas vão ficando sempre bem na extremidade, o mais do lado de fora possível do corpo, na casquinha do lado de fora. Aí o que acontece? Como elas têm tendência a se distribuir de forma uniforme, eu vou ter cargas também distribuídas aqui, ó. Só que é fácil imaginar o seguinte, gente, onde é que eu tenho uma concentração maior de cargas? Na parte em que o corpo ele é mais largo ou na ponta? Olha a concentração maior de cargas aqui. Então, é por aqui que o objeto é por aqui que cai raio, desce raio. Por isso que para raios tem pontas. Por isso que se você tiver num dia de tempestade, tiver, por exemplo, com algo metálico, um guarda-chuva, aqueles antigos que tem uma ponta de metal, você, por exemplo, tá lá imagina que tá um campo de futebol e você tá lá correndo para lá e para cá nesse campo num dia que você está sozinho, lá no campo de futebol. Então, vem vindo uma nuvem toda carregada, né? Eu falei para vocês que normalmente a parte de baixo é toda positiva, em cima fica os negativos, e o chão, não interessa se é gramado ou não, tem elétrons livres. Então, o que vai acontecer? Você vai servir, você vai servir de caminho, você vai ser um fio terra. Os elétrons vão subir por você e vão para a nuvem. Você serve de fio terra e você está morto. Porque se passar essa carga toda no seu coração, o problema é passar no coração. Passou no coração, você já morreu. Certo? Agora, se você tiver sorte, ela sair pelo seu braço, sair por uma perna, ou seja, a carga não passar no seu coração, pode ser que você ainda esteja vivo. E as cargas elétricas também podem causar graves queimaduras, não é? A propósito, ao dizer que a pessoa serve de fio terra, eu espero que vocês entendam também já essa questão de fio terra. Fio terra é por onde as cargas vão passar, certo? É isso que eu queria comentar com vocês.